Boa noite, professor. Eu me chamo Francisco Janisson da Silveira Carlos, matrícula é 427983 e eu sou da turma 14, certo? Eu vou estar fazendo aqui a prática agora. Como eu expliquei para o senhor, eu estava trabalhando, estou até falando um pouco baixo, porque tem algumas pessoas aqui em casa, espero que não atrapalhe no. Então, vamos lá. Procedimentos laboratoriais. Lei de Ohm, carga ôhmica. Com base na figura 3.1, que no caso eu estou usando esse aplicativo, certo, de celular, escolha um resistor qualquer, 4,7, 15 ohms ou 20 ohms. Uma tensão qualquer no secundário do transformador, 6 ou 12 volts, deve ser aplicada uma tensão eficaz de 220 volts no primário do transformador. Então, verifica a lei de Ohm, a potência dissipada no resistor. Então eu tenho aqui o meu circuito que eu montei. Vamos lá, na fonte eu coloquei 60 Hz e amplitude de 311, porque como a gente aprendeu na primeira prática, né? Quando a gente quer deixa eu colocar aqui numa calculadora. Quando a gente quer uma tensão eficaz, a gente multiplica o valor da nossa tensão por raiz de 2. Então, 311,12, né? Foi o que eu coloquei aqui. Coloquei todo o valor para dar uma precisão maior. E a frequência. No transformador, aqui o primário também sempre é 1, né? E no secundário, eu escolhi 12 volts, se não me engano. Então, eu vou ter, como a gente também aprendeu na prática 1, eu vou ter que L2 é igual a L1 vezes A ao quadrado. L1 é 1, né? Então, L2 é igual a A ao quadrado. Onde A é igual a V2 sobre V1. Ou seja, A é igual a 12 dividido por 220. 12 dividido por 220 vai dar esse valor, 0,05454. Então, eu vou levar ao quadrado e obter o meu L2, militância, no secundário. Pronto, aí eu coloco esse valor de 0,002975, eu também coloquei o valor completo, para a gente poder verificar melhor. Então, esses foram os resultados obtidos que eu tive. Na fonte deu 218 volts, na corrente que está passando nesse circuito é 791 miliamperes ou 0,791 amperes, e do outro lado é 11,9 volts a resistência. Então ele diz: verifique a lei de Ohm e a potência dissipada. Anote a tensão no resistor. Então anotei a tensão no resistor foi de 11,9 no cantinho. Ele diz: anote a corrente no resistor em amperes. Então é 0,791 e calcule a resistência pela lei de Ohm. Então, como a gente sabe, pela lei de Ohm, a resistência é calculada da seguinte forma: a tensão é igual a corrente multiplicada pela resistência. Logo, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, é só isso que eu preciso fazer. Tensão dividido pela corrente. Então, eu tenho uma tensão de 11,9 dividido por uma corrente de 0,791. Deu 15,04, foi o que eu anotei no meu relatório. 15,04. Então ele diz: compare o valor do resistor escolhido com o calculado. Ele diz assim: compare o valor do resistor escolhido com o calculado. A lei de Ohm foi comprovada com os resultados obtidos? Então a resposta é sim, a lei de Ohm foi comprovada, porque a lei de Ohm me diz que a tensão dividida pela corrente vai dar igual ao resistor, né? No meu caso, eu dividi e deu 15,04.
e eu escolhi a resistência de 15. Então, assim, esses valores de 0, desculpa, professor. Voltando aqui, esse valor de 15,04, né, e eu usei um resistor de 15, é só devido aos números que eu estou usando ser mais precisos. Então, vamos lá, calcule a potência no resistor. Então, eu só preciso multiplicar o V por I. Então, esse valor eu vou multiplicar 11,9 vezes 0,791 vai dar 9,41, que foi o resultado que eu coloquei aqui. Ele diz, compare a máxima capacidade de dissipação do resistor de 20 watts e a potência calculada no resistor. O resistor é adequado? Então, eu acredito que seja, porque eu acredito que a potência para ser adequado, o resistor para ser adequado, a potência dele tem que ser abaixo da capacidade de dissipação máxima. Então, eu acredito que 9,41 seja, sim, um resistor adequado. Só não resistores que passam de 20 watts. Eu acredito assim. Então, a gente vai agora à carga não ôhmica. Com base na figura 3.3, que foi a que eu usei, escolha uma potência qualquer para a lâmpada, no caso, 60, 100 ou 150 watts. Anote a potência nominal. Eu escolhi 100 watts. Então ele diz, monte o circuito utilizando a lâmpada escolhida e ajuste a tensão na saída do varivolt para as diferentes tensões, de 80, 110, 150 ou 220. Preencha a tabela, determinando o valor da resistência da lâmpada para cada medição. Assim, no simulador, é necessário inserir a resistência da lâmpada calculada, selecionando a lâmpada depois indo em propriedades, né, para alterar a resistência. Então, eu vou ter que sempre fazer esse cálculozinho para poder eu achar a resistência que eu vou utilizar. Para ficar mais rápido, eu já coloquei aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma lâmpada de 80 volts, então vou levar ao quadrado 80 e depois dividir por 100 que a quantidade de potência que eu escolhi. Então vai dar um resistor de 64. Então eu venho aqui e coloco uma resistência de 64 ohms e aqui eu obtenho os resultados, certo? Então eu fiz isso para todos os volts e obtive a tabela, e a tabela eu coloquei no meu relatório, certo? Que para cada lâmpada, para cada volt de lâmpada, coloquei a resistência nominal e a resistência de operação da lâmpada. Então ele diz, a resistência de operação da lâmpada variou com a tensão aplicada, justifique essa resposta. Então eu acredito que essa resposta ela deve ser bem simples, né? Ela varia sim com a tensão, porque como a gente pode observar, a resistência ela depende da tensão. Então, quanto maior for a tensão, maior vai ser a resistência. E quanto menor a tensão, menor vai ser a resistência. Então, ela varia porque ela é diretamente proporcional à resistência, né? Foi o que eu entendi. Então, vamos para a próxima prática. Monte o circuito para uma tensão eficaz na fonte de tensão de 12 volts. A gente tem um circuito aqui em série, né? Associação em série da lei de Kirchhoff. E a gente tem que medir as tensões. Então vamos lá. Eu tenho aqui um circuito, certo? Então, aqui na fonte eu fiz para ter eficaz 12 volts. Eu fiz o mesmo lance, eu multipliquei por raiz de 2 e obtive esse valor. Então aqui eu vou ter os valores respectivos em cada resistência, valores de tensão em cada resistência. E a corrente mesmo em associação em série. Então eu coloquei meu relatório também, todas as medições que eu fiz. Aqui, coloquei todas as medições, todos os valores que foi pedido. E ele pergunta, né? Qual a lei de Kirchhoff que pode ser comprovada através dos resultados que eu obtive? Então, a lei que pode ser comprovada são as leis das tensões, porque a gente observa que em cada resistência
a corrente vai ser a mesma, porém a tensão vai mudar. Então a gente vê que o valor de cada tensão em cada resistência é igual ao valor da resistência total, que é a primeira que é o valor da tensão total, que é justamente a tensão da fonte. Peço desculpa mais uma vez, é porque as pessoas ficam conversando aqui e eu acabo perdendo a concentração, professor, me desculpe. Então fiz a mesma coisa aqui na associação em paralelo, montei esse circuito. Deixa eu mostrar o circuito. Montei um circuito. Em paralelo, para a tensão eficaz na fonte de tensão de 6 volts, ou seja, eu multipliquei 6 volts pela raiz de 2, eu obtive os valores e coloquei também aqui, certo? Então, assim, a lei se pode ser comprovada nessa associação paralela é a lei das correntes, porque a gente pode observar agora que, independente dos resistores, a tensão vai ser a mesma, 5,93 e 5,93. O que vai mudar, na verdade, é a corrente, que ela vai ficar diferente. Ó. Em cima deu 395 mA, embaixo deu 296 mA. Então a gente pode observar que a, a corrente que entra no nó, ela vai ser igual à corrente que sai no nó. Então, esse valor que está entrando de 691 vai ser igual aos valores que estão saindo, que é a soma de 395 mais 296, que vai dar 691. Assim, na associação mista, a gente também vai observar as duas coisas que a gente observou tanto na paralela como na em série, né? A gente vai conseguir observar as duas leis. Resolvendo primeiro aquele paralelo ali, a gente vai ver que as correntes, a soma das correntes vai dar igual à corrente que está passando em todo o circuito. E depois, se a gente somar o valor dos volts, né, o valor da tensão, junto com esse valorzinho da tensão aqui que está em série, a gente também vai obter o valor aqui da tensão da fonte. Então, ele pode ser comprovado as duas leis de Kirchhoff, tanto a lei das correntes como a lei das tensões. Eu quero pedir mais uma vez desculpa por qualquer coisa, tá? E eu vou tentar ser mais ágil da próxima vez. Até mais.